Fala pessoal, tudo certo? Danilo Martins hoje aqui na área para mais um vídeo, hoje com os palpites das competições continentais aqui da América do Sul e também da Série B do Brasileirão. Mas antes de tudo eu peço para que você conheça a Betfast.io, uma casa muito bacana que tem crescido cada vez mais no Brasil e que é a nossa apoiadora número 1 aqui do canal. A Betfast.io tem uma casa muito legal, tem bônus de primeiro depósito, super odds nas principais rodadas do Brasil e do mundo, e ela está aqui no primeiro comentário fixado deste vídeo, tá certo? Então faça sua conta através deste link, porque você também ajuda o canal, tá certo? E agora sim, bora pro vídeo que tem muita coisa boa para nós analisarmos, começando com Talheres e Cobressal. Solta a abertura. Talheres e Cobressal, jogo válido pela Copa Libertadores da América, rodada de número 5, e o grupo do Talheres tem o Talheres com 9, com 10, o São Paulo com 9, o Barcelona de Guayaquil com 2 e o Cobressal com 1. O Cobressal luta pela terceira posição que dá vaga na Sul-Americana e o Talheres luta para ficar em primeiro lugar do seu grupo. Aqui a diferença técnica é gigantesca, tá? Esse time do Cobressal é muito fraco. Nem utilizando da altitude ele conseguiu ganhar, tá? Ele jogou contra o Barcelona lá, jogou contra o Talheres lá, jogou contra o São Paulo e só teve um resultado positivo. Um ponto, na verdade, contra o Barcelona. Perdeu pro São Paulo e perdeu pro Talheres até em casa. Então é um time que realmente é muito fraco. E o Talheres, por sua vez, é um time bem ajeitado, do nível do São Paulo, um time que tem um jogo muito interessante de assistir. E com isso eu vejo o Talheres aqui realmente se sobressaindo na partida, e a minha aposta para essa partida ela é no handicap asiático -1 ao vivo para o Talheres. Agora deve estar -1,5, -1,75, então eu recomendo vocês esperarem para entrar aí no -1 ao vivo pagando 1,70, tá? Se o Talheres tomar antes, aí pode pegar e esperar o dupla chance aí a 1,60, já pode entrar. Essas duas bets com o limite máximo até o meio tempo, tá? O dupla chance pode ir até os 15, 20 de segundo tempo, porque realmente eu acho que o Talheres não perde aqui, se estiver perdendo vai empatar, tá? Lembrando que o Cobressal tá brigando para não cair no campeonato chileno, e assim, você vê o time jogando jogadores baixinhos, sabe? Mirrados, realmente eu acho que o Talheres aqui amanhã passa o carro, e eu acho que não vai dar nem para pegar, tá? Essa odds do Talheres, mas vai que, né? No próximo jogo nós teremos LDU e Júnior de Barranquilha pelo grupo do Botafogo, né? E é um grupo muito embolado. O Júnior tem 6, o Botafogo tem 6, o Universitário tem 5 e a LDU de Quito tem 4. Mas aqui o primeiro se ganhar, o último se ganhar do primeiro, já vai para a zona de classificação, então tá tudo muito embolado e tudo muito em aberto. Pessoal, aqui eu acho que realmente o time da LDU ele é superior ao Júnior, ele tem uma condição muito forte para essa partida, que é o fator casa, tá? Que tem a altitude de Quito. Então, somando uma leve superioridade técnica da LDU, que é o time mais ajeitado pelo que eu assisti e tudo mais, com o fator altitude que a LDU sabe muito bem aproveitar em Quito, eu vejo a LDU vencendo aqui. Agora as cotações estão em torno de 1,45, 1,50 para a LDU. Eu não gosto dessa cotação no pré-live, tá? Então, com isso, eu vou esperar aqui e vou entrar na LDU ao vivo a 1,70, tá? Para a LDU vencer. Se a LDU tomar algo antes, vamos entrar na dupla chance a 1,61 para LDU, tá bom? As duas bets com limite de tempo até os 10 do segundo tempo, porque na segunda etapa é onde o desempenho do Júnior vai cair muito. Eu acho que também é onde as odds vão começar a subir um pouco, beleza? Então essas são minhas duas bets aí, ou uma ou outra para essa partida. Penharol e Atlético Mineiro, um duelo de muita importância para o Penharol, que está na briga pela qualificação com o Rosário Central ponto a ponto. E o Galo, por mais que esteja classificado, se ele vencer amanhã no Uruguai, ele pega a melhor campanha, tá, de todos os grupos da Libertadores. Então isso dá o direito do Galo de jogar em casa até a final da competição. Então para o Galo é muito importante a vitória amanhã também. O Galo vai com força máxima e ainda tem o retorno do zagueiro Maurício Lemos, tá? Lembrando que o Galo também teve uma semana de intervalo porque não jogou contra o Grêmio no fim de semana pelo Brasileiro, porque o jogo foi adiado. Então, para o Galo, amanhã é um jogo de força máxima e com o time descansado. Então, é muito importante de saber disso. Do outro lado, o Penharol é líder invicto do uruguaio, mas eu ainda assim não gosto desse time do Penharol. Também não gosto do time do Rosário Central, acho duas equipes bem medianas ali, e o time do Galo ele tá muito acertado com o Milito, não é à toa que tá 100% na Copa Libertadores da América. Mesmo fora de casa aqui, mesmo com aquela máxima de que jogar contra times uruguaios no Uruguai é sempre muito difícil, eu acho que hoje os times brasileiros estão muito acima e está me dando DNB aqui para o Atlético Mineiro, ou seja, o empate nula aposta, e eu acho uma cotação boa, tá? Não muito boa, mas boa.
Eu vou aqui nesse Atlético Mineiro DNB a 1,68, porque eu acho que o Galo não perde no Uruguai. O Galo vai muito ligado para pegar essa primeira colocação no grupo. E jogando certinho, eu acho que o Galo não perde. Pode até empatar, mas perder eu acho bem difícil para esse time do Pearol. Então eu vou de Galo DNB aqui a 1,68, ok? River Plate e Libertad, eu vou pular esse jogo, tá? O time do River já tá classificado, basicamente, né? Tem 10 pontos em 4 partidas. Na última rodada o Nacional pega o Libertad. Então o River já tá classificado, na verdade, né? Agora, assim, é difícil você imaginar não pegar o River aqui, né? Mas eu também não conheço muito o time do River, não vejo muito o campeonato argentino. O time do Libertad, por mais que esteja com futebol fraco na Libertadores da América, não é um time bobo. Então acho que tá ajustado esse 1,40, 1,35 pro River Plate. Eu até pensei em pegar mais 1,5 pro Libertad fora de casa, mas o time foi amassado pelo Nacional do Uruguai, naquele que foi talvez o seu maior compromisso fora de casa até aqui na Libertadores. Perdeu de 2-0 pro Nacional fora de casa, e o Nacional é bem pior que o River. Então, assim, eu não consigo confiar em nada aqui e eu vou passar esse jogo, tá bom? E no último jogo da Copa Libertadores da América, nós teremos Milionários e Palestino, um duelo importante pelo grupo do Flamengo. O Flamengo que tem 4 pontos, o Milionários que para se manter vivo na disputa pela classificação precisa vencer de qualquer maneira, então é uma partida importante para o Milionários. E o Palestino tá ali tranquilo, mas sabe que tem jogos difíceis pela frente e que às vezes o segundo lugar agora não quer dizer nada. A gente tem a altitude de Bogotá, que é muito importante de ser lembrada, 2.600 metros a favor do Milionários, então o Palestino deve sofrer com altitude, tá? Então esse é um ponto a ser levado em conta. E eu acho o time do Milionários no papel um pouco mais interessante que o do Palestino, além de ter mais tradição, o que em momentos como esse pesa bastante, tá? Então, assim, são dois times que estão muito bem nos seus campeonatos nacionais. O Palestino está em terceiro no Chile, o Milionários está nos quadrangulares finais aí do campeonato colombiano. Então, são dois times ajeitados nas suas ligas locais. O Palestino deu um pouco mais de liga na Libertadores, principalmente nos 2 últimos jogos. E o Milionários, por sua vez, não deu liga ainda, mas pode se classificar por conta desse grupo estar bem embolado do segundo para baixo. Então aqui, o que eu vou fazer? Eu vou de Milionários ao vivo a 1,70, muito por conta da altitude. Eu acho que o Palestino não vai aguentar outra partida fora de casa e deve sucumbir aí, por isso que eu vou de Milionários a 1,70 ao vivo, Milionários para vencer, tá bom? Se o Milionários tomar antes de bater a cotação, pode pegar também o dupla chance aí, que é uma boa, ou o mercado ou outro. Cotação de momento tá 1,50 para o Milionários, então eu vou ter que esperar essa cotação subir para fazer alguma coisa aqui. Na Copa Sul-Americana eu separei 3 jogos que eu gostei, os outros eu não vi nada demais, então não tinha como pôr aqui no vídeo, senão ia ficar muita coisa. Esportivo Ameliano, do Paraguai contra Raio Zuliano. O Esportivo Ameliano do Paraguai não é essa Ferrari toda, mas é um timinho ajeitado, tá? Dentre os 3 do grupo, tirando o Cap, é o time mais ajeitado. É um time que no Paraguai ele dá trabalho pro Cerro Porteño, dá trabalho pro Olímpia, dá trabalho pra Guarani. É um time interessante, mas nada demais, tá? Já o Raio Zuliano é a fraqueza em forma de time, né? Perdeu todos os jogos, tomou 17 gols e amanhã, como tá eliminado, deve levar aí um time reserva / jovem para essa partida. Agora sim, a linha do Ameliano tá 1.07, 1.06 em algumas casas. Eu acho que é um certo exagero, mas eu também não consigo comprar o +3 handicap do Raio Zuliano, porque o time é muito fraco mesmo. Agora, o que eu tô achando que tá de valor aqui e que é inerente à goleada no jogo e tudo mais, é o mercado de mais de 1,5 escanteio pro Raio Zuliano, que tá com uma cotação até abaixo do que eu trabalho, 1,57, mas eu acho que ela é interessante. Por quê? É uma partida que o Raio Zuliano não pode tomar ali uns 6-0, 5-0, mas ele vai ter os seus momentos de ataque, até porque o Esportivo Ameliano não é um Boca Juniors ou um River Plate, e ao mesmo tempo eu vejo o Raio Zuliano ali tendo então alguns momentos de ataque. E a linha tá muito baixa, 1,5 canto, 2 cantos ou mais você já ganha a bet. E ele tem um registro bom, o Zuliano, de cantos. Ele fez cantos, acho que contra todos os times, ele fez 2 ou mais cantos. Teve jogo que ele até fez 5, 6 cantos. Contra o Cap na rodada passada, ele fez 5 cantos, mesmo tomando goleada de 5-1. Então aqui eu vou de mais de 1,5 escanteio pro Zuliano, pagando 1,57, e vou com 0,1, uma fração da unidade aí, no mais de 4,5 cantos a 9, tá? Uma cotação bem alta que eu acho que pode acontecer. A partida vai ser no Defensores del Chaco, então não vai ser nenhum estádio pequeno, nenhum estádio acanhado, vai ser um estádio mais clima de campo neutro, então isso favorece também a nossa bet. E é isso, tá? Meus argumentos estão na mesa aí para vocês.
Corinthians e Argentinos Júniors, duelo importante para o Corinthians e também para os argentinos, porque eles estão brigando aí pela classificação em primeiro lugar contra o Racing, né, de Montevidéu. Lembrando que o primeiro vai para as oitavas direto e o segundo da Sul-Americana pega o terceiro que vem da Libertadores. Então ficar aqui em primeiro ou em segundo tem essa diferenciação de ter 2 jogos a menos na busca pelo título. O time do Corinthians ele tem uma cotação muito baixa para essa partida, 1,75, e eu não concordo. O Corinthians acabou de ser amassado pro Flamengo, tá? O time do Flamengo que não estava jogando bem subiu muito contra o Corinthians. O time do Corinthians, assim, ele tem peças interessantes, mas não vinga. E eu não consigo ver o Corinthians hoje com uma cotação de 1,70 contra um time do Argentinos que não é essa Ferrari toda, mas é um time que foi semifinalista da Copa da Liga Argentina. Então, assim, não tem como você colocar esse favoritismo todo pro Corinthians. Essa odds do Corinthians hoje teria que ser contra um Novo Horizontino da vida, contra um time de Série B do Brasileirão, ou até contra um Vitória da Bahia, tudo bem. Agora o Argentino Júnior, se tivesse o Brasileirão, acho que ele brigaria ali em 10º, 11º, e por isso eu não concordo com essa odds tão baixa do Corinthians para essa partida. Aqui tinha que estar 2,10, 2,20 na minha opinião. Então com isso eu vou no handicap mais 0,75 para o Argentino Júnior pagando 1,80. Essa bet eu também fiz ela no ano passado pela Copa Libertadores, que era outro torneio, e o Argentinos veio aqui em São Paulo e fez 1-0 no Corinthians. E é bom lembrar que o cenário era basicamente o mesmo. Corinthians perdido, Argentinos jogando um bom futebolzinho, e foi isso que eu fiz. Fiz esse mais 0,75 do Argentinos Júnior naquela ocasião, e agora eu tô também nessa aí, ok? Nacional de Potosí contra Sportivo Trinidense. O Trinidense que é do nível do Ameliano no Paraguai, é um time organizado e tal, e o Nacional de Potosí é muito ruim, mas é um time que tem muita intensidade porque joga na altitude contra o Sportivo. Ele vem de vitória por 4-1 sobre o Fortaleza, então mostrou muita força na altitude contra um time que é muito melhor do que o Trinidense, e o Trinidense amanhã deve sofrer bastante na mão do Nacional de Potosí. Agora sim, o Nacional de Potosí, ele joga muito bem no jogo na altitude e no outro ele deve bastante, então eu não consigo pegar nada aqui de handicap asiático para eles. O que eu vou pegar aqui é o que eu pego sempre quando um time ruim joga na altitude, mandando na altitude, né, que é escanteios. Eu acho que o Nacional de Potosí vai atacar muito. Se ele fizer gol, ele vai continuar indo pra cima, porque o Sportivo não é aquele time que quando tomar o gol vai tentar empatar e vai fazer uma abafa. Eu acho que a partida pode ser 3, 4, 5-0 pro Nacional de Potosí, se for da forma que eu projeto, e com muitos escanteios. Então hoje Nacional, mais de 6,5 escanteios pagando 1,83. É uma linha puxada, a gente só ganha essa bet com 7 cantos, eu sei disso, mas é que eu espero realmente uma tonelada de escanteios para o Nacional de Potosí. Acho que aquela partida que o Nacional começa já fazendo 2, 3 cantos nos 10 primeiros minutos, sabe? Então por isso que eu tô indo nessa aposta, ok? Agora, partindo para a Série B do Brasileirão, nós teremos Avaí e CRB, um jogo muito interessante, de duas equipes que vêm apresentando razoáveis estilos de jogos aí na competição, mas que ainda não emplacaram. O CRB tem 5 pontos em 4 jogos e o Avaí tem 4 pontos em 4 jogos. O Avaí que teve o primeiro gol na Série B feito na rodada passada. Tudo bem que ele teve alguns jogos bons, mas que não conseguiu marcar gol, então isso é alarmante. E tá vivendo a questão de salários atrasados. Então, assim, eu não consigo ver o Avaí tão favorito para essa partida como as cotações apontam. O time do CRB, na minha visão, ele é um pouco melhor, é um time muito ajeitado, muito estruturado e pode muito bem brigar pelo acesso. Isso, por exemplo, eu já não espero do Avaí. Eu espero ali um meio de tabela do Avaí. Do CRB, eu já acho que se encaixar, consegue brigar por acesso. Então aqui eu não consigo ver um favoritismo claro para o Avaí numa equipe que marcou o primeiro gol aos 86 da última rodada, sabe? Não tem muito sentido. Tudo bem que é uma viagem longa do Nordeste para Santa Catarina e tudo mais, mas ainda assim eu não concordo com esse favoritismo do Avaí e eu vou aqui de handicap asiático mais 0,25 para os alagoanos, para o CRB. Partindo para o nosso penúltimo jogo da lista, nós teremos Botafogo de São Paulo e Chapecoense. O Botafogo que ainda não venceu, isso que eu não entendo na Série B, cara. É umas cotações que não tem sentido. Tipo assim, o Botafogo não ganhou de ninguém até agora. Ninguém. Jogar no estado do Botafogo até o momento tem sido de uma facilidade enorme, porque além do time ser ruim pra dedéu, a torcida não comparece, é muito pouco o peso de torcida que tem em Ribeirão Preto, né, na Arena Eurobike lá do Botafogo. Então assim, o Botafogo não pode ser favorito, acho que contra ninguém na competição aí. Tirando aí talvez contra o Ituano, contra o Amazonas e contra o Paysandu. De resto, tem que jogar lá pro DNB talvez esse Botafogo, que realmente é candidatíssimo ao rebaixamento.
Agora a Chape também não tem um time muito bom, né? Mas tá encaixado. É aquele time que não tem grande qualidade, quer apontar até para o meio de baixo da tabela de classificação, mas começou o campeonato apontando bons jogos e tem um time que tem tradição e tá muito arrumado taticamente falando. E quando o time não é tão bom tecnicamente, mas ele tem uma consciência tática interessante, isso eu admiro e aí eu dou muito valor. Então aqui eu vou de Chapecoense ou empate nesta aposta. Ok? E para finalizar, nós teremos Coritiba e Guarani. O Coritiba que ainda não emplacou na competição, mas eu espero um Coritiba brigando pelo acesso, tá? Eu espero o Coxa muito melhor do que tá. E o Guarani, por sua vez, eu não espero muita coisa, mas também espero uma briga um pouco longe da zona do rebaixamento. Eu gosto do time do Coxa, tem o Morisco no gol, que é um excelente goleiro, tem o Leandro Damião, que dá muita bagagem, experiência pro time. Então é um time que tem bagagem para subir. Tá com um técnico interino, que é o James Freitas, né? Mas ainda assim é um time que eu confio que vai se ajeitar com o tempo. Já o Guarani vai ter que mudar sua escalação pela terceira vez, né? Não tem o volante Camacho, ele até viajou com o time, mas acho que não joga. Tem o meia Luan Dias e o atacante Caio Dantas também desfalcando por lesão. Então essas mexidas constantes na escalação, elas também abalam um pouco da estrutura tática. Então aqui eu tenho um Coritiba melhor, taticamente falando, melhor por jogar em casa e melhor em qualidade técnica. Não tem como não fazer alguma coisa no Coritiba. E como eu não confio tanto no Coritiba ainda na competição, eu vou aqui de handicap menos 0,25 ao vivo a 1,70. Se o Coxa tomar algo antes, aí eu vou buscar o dupla chance a 1,61. Beleza? Esses são meus palpites para os jogos da Libertadores, da Sul-Americana e da Série B. Conto com o seu like no vídeo, seus comentários e vamos que a rodada de Libertadores Sul-Americana tá só começando esta semana, ainda tem quarta e quinta-feira. Simbora!